Professor Felipe, muito boa tarde aqui. Você está aqui na Rádio Cidade, novamente, o senhor que deu entrevista há pouco com o Mário Flávio aqui no Conteúdo, está de volta, né, aqui, e é muito bom tê-lo aqui. O senhor está comigo, Marco Aurélio, e com Marcelo Kumaru, advogado eleitoralista. O senhor que é professor de ciência política, eu queria agradecer a sua presença e já ir perguntando, o que é que o senhor achou dessa medida do TRE aqui em Pernambuco? Quais são os impactos políticos dela, na sua opinião? Meus amigos, muito boa noite a vocês, aos ouvintes da nossa Cidade FM, ao colega que aí está, Marcelo Kumaru, advogado também, né, a Mário Flávio, a todos vocês, obrigado pelo prestígio novamente. E a gente tem uma decisão acertadíssima, aqui na capital soou bem, tanto no ambiente jurídico quanto no ambiente político, porém com algumas ressalvas, né, porque a própria decisão, ela dá margem ali, você vê lá no artigo 1º ali, inciso 2º, ela fala em proibição de passeatas, caminhadas, né, carreatas e similares. O que é um evento similar? É o porta-a-porta? É o tete-a-tete, a conversa do candidato com o eleitor num possível adesivaço? O que é que a gente pode considerar um similar, né? Isso ficou em aberto e eu tenho certeza que vai gerar, se o tribunal não tomar uma medida agora, uma nota de esclarecimento, talvez caberia ainda hoje ou amanhã, né? Isso vai gerar muitas dúvidas e eu vejo o seguinte, os candidatos com pouca estrutura, os candidatos que estão se apresentando agora, que estão enfrentando máquinas, eles vão ter muita dificuldade ainda mais com essa decisão. Vai ser um laboratório para a ciência política analisar o impacto disso aí nas eleições do próximo dia 15, já que agora há pouco o ministro do TSE confirmou, né, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, depois que alguns advogados aí impugnaram, né? É verdade. Recorreram. É verdade, professor. O ministro Tarcísio Vieira, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o pedido de concessão da medida liminar em um mandado de segurança, né, impetrado por advogados junto à corte, né, lá em Brasília, justamente para tentar revogar essa decisão do TRE, e aí que proíbe os atos de campanha. Não conseguiu, né, o ministro Tarcísio Vieira indeferiu o pedido, tá? E na decisão o ministro recomendou ao TRE consultar as autoridades sanitárias do Estado com vistas à situação da pandemia do coronavírus. O que, num curto espaço de tempo, se vier a ser outra, a campanha política pode ser retomada. Justamente nesse sentido, perguntar ao doutor Marcelo. Doutor Marcelo Kumaru, olha só, né, já chegou a situação ao TSE, o TSE já se manifestou, né, por meio do ministro Tarcísio Vieira, né, ou seja, veja como a situação até onde está indo, porque esse rebuliço causado nas campanhas, né, ainda vai dar muito o que falar. Como é que o senhor vê, né, essa situação específica, doutor Marcelo, e principalmente se o TSE ainda pode acabar mudando de ideia ainda? Como é que o senhor vê, até onde vamos, né, com essa medida tomada pelo TRE? Como é que o senhor vê isso? Veja, trata-se de uma decisão colegiada do Tribunal Regional Eleitoral, que se embasou em pareceres, em pronunciamentos, que causou um burburinho, causou uma angústia em todos aqueles que tinham, como você bem disse, a falta 15 dias para o final, está no fim da reta final. Os candidatos estavam com sua programação já toda montada, delineada, programação de campanha. Então, eu acho que os bons candidatos que faziam porta-a-porta, que cumpriam as regras sanitárias, saíram prejudicados por aquelas campanhas que realmente exageraram, que pareciam, como eu falei inicialmente, pareciam verdadeiras micaretas. E isso aí, essa resolução acabou pegando todo mundo, colocou todo mundo na mesma vala, e isso aí prejudicou, favorecendo, na minha visão, quem está na frente das pesquisas, quem tem o maior poder econômico de campanha, aquelas pessoas que eram menos conhecidas, que faziam aquele trabalho nos bairros, estão totalmente prejudicadas.
Eu enxergo que o TSE, na decisão do ministro Tarcísio, ele se acautelou um pouco na negativa do pedido dos impetrantes, mas, ao mesmo tempo, deu espaço para que o próprio tribunal ficasse revendo essa decisão no transcorrer da campanha. O diretor do TRE de Pernambuco, o Orson Lemos, vem dando entrevistas ao longo do dia à rede de TV e rádio, e ele tem entrado em contato com os representantes de partidos também aqui da capital pernambucana, e ele deixou claro, olha, eventos internos... Engraçado, a resolução, deixa eu só abrir aqui, ela diz aí, como bem disse o colega advogado, no artigo 1º, ela fala da proibição no terceiro, no inciso 3, na confraternização a eventos presenciais. Mas o próprio TRE diz que eventos internos de partidos seriam permitidos. O Orson falou isso hoje. Como também está permitido a panfletagem em sinais, mesas, aquela panfletagem na rua, desde que não aglomere. Então, isso aí causa uma insegurança. Os militantes, os partidos ficam sem saber até que ponto podem ir. O porta a porta, o candidato com 1 ou 2, 3 militantes é aglomeração. Então, realmente está causando muita insegurança, causando prejuízo àqueles candidatos menos conhecidos que precisam fazer sua campanha. A propaganda eleitoral, ela é fundamental no processo democrático. Até para que chegue até o eleitor a informação de quem ele está votando. Na medida que ela é cerceada de forma cortando na carne e ser de forma exagerada, isso pode causar um prejuízo grande ao processo democrático. Então é importante que se priorizar a saúde pública, se ter cuidado com a chamada segunda onda do Covid, mas também não restringir de forma exagerada a propaganda eleitoral, que a própria Constituição Federal assegura, a legislação eleitoral assegura, e que aqueles candidatos possam chegar até ter o contato cumprindo as regras sanitárias com o eleitor. Então, eu acho que não há tempo para o TRE ficar revendo, faltam 15 dias. De fato, o presidente do tribunal não está hoje em Recife, como disse o diretor do TRE, mas amanhã ele deve dar um novo pronunciamento, mas, repito, o que foi adiantado hoje pelo diretor do TRE de Pernambuco, Orson Lemos, é que panfletagem, sinais, a resolução fala em bandeiraços. Bandeiraço é diferente de colocação de bandeiras fixas. Então, as bandeiras, pelo que eu vi na resolução, é permitido, desde que não haja um bandeiraço. O que seria um bandeiraço? Com o conceito? Carreata. Sobre as carreatas que estão proibidas. Já teve informações hoje que em contato com servidores do TRE, a carreata pequena, com um candidato, 5 carros, não seria aglomeração. Então, de fato, precisa-se que o TRE, de forma mais explícita e didática, explique o que se pode fazer diante já da manutenção dessa resolução pelo TSE através da decisão do ministro Tarcísio. Olha só, Marcelo, muito bem colocado essas questões, né, de todas as dúvidas que a situação gera, porque o que é aglomeração, o que deixa de ser aglomeração, o TRE vai ter que se pronunciar e as campanhas não tem tempo a perder. Olha só, a gente vai chamar para o intervalo rapidinho, até porque a gente volta do intervalo e o professor Felipe, eu vou conversar com o senhor, doutor Felipe, porque eu sei que o senhor tem uma palestra daqui a pouco, então vou fazer uma questão para o senhor sair, mas só tem uma notícia para os dois. Quem está nos assistindo agora, direto de Maragogi, mandou até foto para mim, foi o Mário Flávio, né? Mandou até um print aqui da tela. Vou mandar para vocês. Ele está curtindo lá o conteúdo direto da praia, enquanto a gente está aqui conversando sobre política, tá? Mandou um grande abraço para vocês dois, né? Lá direto em Maragogi, Alagoas. Gente, a gente vai para o intervalo e na volta a gente aproveita essas duas grandes figuras aqui no conteúdo, falando da resolução do TSE. É só um minutinho, fica aí. Já estamos de volta com o programa Conteúdo. A apresentação: Mário Flávio. Apoio: Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.
6 horas 26 minutos na Rádio Cidade, 6h26 no conteúdo. Gente, estamos hoje no segundo bloco do conteúdo apresentado por Mário Flávio, mas hoje eu estou aqui conversando com o doutor Marcelo Kumaru, doutor Felipe Ferreira Lima. Marcelo, advogado eleitoralista, doutor Felipe, da área de ciência política, professor universitário, ambos falando sobre a decisão do TRE que impactou as campanhas eleitorais. E como o professor Felipe, né, terá um evento aqui a pouco, uma palestra, né? O professor nunca está descarregado. É sexta-feira e o professor nunca está livre. Advogado e professor são sempre muito atarefados, mesmo na sexta-feira. O sextou de todo mundo não é o sextou do professor, do advogado eleitoral nesse tempo, gente. Mas mesmo assim, queria já fazer uma última pergunta para o senhor, e aí a gente vai seguindo com o doutor Marcelo e vamos trabalhando, analisando essas questões. Mas o senhor falou um ponto importante, o senhor falou da questão do benefício dessa situação para uma campanha, para outra não. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho melhor, professor Felipe, seguinte, como é que serão as estratégias de campanha, ficando aqui na eleição do Recife, que o senhor está em Recife, e também talvez um pouco na eleição de Caruaru, nessas cidades maiores, só para exemplificar, quem pode ganhar, quem pode perder, que tipo de coisa pode ocorrer, né, que acho que eu penso que estão na frente, as que vão mais para a internet, como é que o cenário fica, a seu ver, com essa decisão mantida lá pelo TRE? Marco, esse é o momento do famoso feito à ordem da campanha, né? É o momento dos candidatos chamarem suas equipes e rearrumar as estratégias diante da decisão do tribunal, que não parece ter volta nem tão cedo. Então é o momento da gente analisar o quadro eleitoral, agora o cenário eleitoral, tendo em vista as chances que ainda existem, né? Vamos fazer um comparativo aí Recife e Caruaru, né? João Campos está na frente aqui no Recife, Raquel Lira, segundo as pesquisas últimas que saíram, estão na frente em Caruaru, né? Eles tendem a se beneficiar? Depende. Se a campanha tiver, como a de João Campos mostrou, né, com aquela força do ímpeto popular da imagem, né, a força dele, a imagem dele nas comunidades estava mostrando eficiência, isso aí pode ser que para ele seja negativo, porque ele agora vai ter que trabalhar com as redes e vai ter que rearrumar a estratégia para não ir mais a comunidade ofensivamente como estava indo antes. O mesmo vale para Raquel, se está nesse cenário aí, né? Qual o benefício dos dois? Raquel tem uma máquina na mão, o João Campos também. Já tem aquele natural teto pela força das prefeituras, as forças dos cargos comissionados, as forças que equalizam aí, que difundem naturalmente para um segundo turno, não é? Os demais candidatos, quem está naquela disputa para ir ao segundo turno, como é o caso aqui da delegada Patrícia Domingos, que cresceu bastante agora, do Mendonça Filho e da Marília Reis, esses aí vão ter uma dificuldade maior, né, porque vão precisar colocar aí a imagem na rua sem aglomeração, não é? Eles vão precisar refazer as estratégias online, vão precisar repensar melhor os guias de televisão, né, para se fazer mais presente na disputa aí pela vaga no segundo turno. Em Caruaru, os candidatos também vão ter bastante dificuldade. Delegado Lessa, Rafier, Marcelo Rodrigues, né, os candidatos que estão disputando ali, o Marcelo Gomes, né, esse possível segundo turno, né, que aí parece que a diferença está maior do que aqui no Recife, vão precisar refazer as estratégias para se fazer presente à população, e no interior o desafio é maior, porque o tete a tete vale muito mais do que na capital, em que aqui o pessoal está mais acostumado com guia eleitoral, né? Está mais acostumado com a questão das redes sociais. Mas o maior desafio aí, Marcos, vai estar nesses candidatos que até agora pontuaram muito pouco, ou que não conseguiram pontuar ainda, aqueles pequenos, que o grande desafio deles era tentar se apresentar enquanto candidatos. Aqui nós temos um candidato do PSL, que é ainda desconhecido, temos outros candidatos que são deputados, mas que ainda não é conhecido pela cidade, pelos eleitores. Então, esses aí vão ter maior dificuldade, porque dificilmente, com tempo reduzido de televisão, eles vão conseguir se apresentar melhor daqui para o fim da campanha. O mesmo vale
dos candidatos menores aí em Caruaru, que menores não, que pontuam menos, como é o caso do Rafael Vanderlei, né, do UP, que é a primeira candidatura dele. Então, nós temos aí um quadro de remanejamento que, como eu falei antes, nós vamos na ciência política estudá-lo, né, ver como é que vai dar, porque tem muita coisa nova para acontecer. Essas eleições pandêmicas, meu amigo, para o direito e para a política, foi um verdadeiro laboratório. A gente precisa fazer dela, tomar dela as lições necessárias. Olha só, a gente agradece, né, professor, sua disponibilidade. Sei que o senhor vai precisar, né, se ausentar para, né, cumprir a agenda, né, de professor, né, o senhor está indo agora para uma agenda de professor, então a gente vai seguir aqui com o doutor Marcelo Kumaru, mas eu queria agradecer e dizer o seguinte: é sempre um prazer, né, ter sua técnica, sua análise aqui na Rádio Cidade. O Mário Flávio, né, já tinha ali entrevistado, eu assisti a entrevista e agora estou podendo conversar com você diretamente e ainda com, né, a participação do Marcelo. Então, essa união, né, da análise do direito, das visões sobre a política, sobre a justiça, são muito importantes para que a gente possa levar ao público, né, o melhor que existe em termos de informação, imparcialidade e compreensão, né, das circunstâncias que estão ocorrendo. Então, a gente agradece muito aqui sua disponibilidade, professor, desde já, né, e dizer o seguinte: a gente tem que marcar uma entrevista no Cidade Entrevista, tá, mais adiante, para a gente analisar o cenário, que tem muita coisa ocorrendo, e também com o Marcelo. Marcelo, só um detalhe, professor Felipe, o Marcelo Kumaru foi quem, foi minha primeira entrevista, foi no piloto que a gente fez aqui do Cidade Entrevista, ele estava comigo aqui, doutor Bruno também, né, então, assim, para mim é sempre muito, muito marcante a presença do Marcelo, mas com o senhor, doutor Felipe, a gente vai sentar aqui na bancada e vamos analisar essas eleições aqui, ó, sobre o olhar sobre o interior, sobre a capital e sobre o Brasil. Fica marcado aí para depois das eleições a gente vir aqui. O senhor vem aqui, viu? Vai ter que vir por aqui pro Caruaru pra gente bater esse papo ao vivo, tá certo? Ô, Marco, conte comigo. Eu já disse ao Flávio que pode contar comigo. Eu estou sempre em Caruaru, sou professor aqui da Unifavip, né? Estou sempre presente e, rapaz, comentar o que a gente gosta, que é política, é prazer, é fácil, né? Então, contem comigo e estarei disponível sempre aqui. Vai ser um prazer para mim estar aí com vocês ou aqui online, né, daqui em diante. Perfeito. Muito obrigado, viu? Não, um abraço ao Marcelo, um abraço. A todos presentes.